pelo Senhor, e só por Ele. Nenhum falso Deus estava junto. Você pode dar glória a Deus? Vamos assentar-se, por favor. Olha o que eu venho falar, eu peço permissão à igreja. Todas as igrejas que têm ido pela primeira vez, eu peço permissão que, em meio à palavra, pregação da palavra, que eu não fujo dela, eu quero testemunhar o que Deus tem feito em minha vida. Amém, irmãos? Amém? E eu quero contar das bênçãos que o Senhor tem feito. Aleluia! Das provas também, porque eu vejo que por onde tenho andado, vejo a preocupação dos irmãos. Hoje mesmo, ao entrar aqui, eu estava à porta esperando meu esposo, que estacionava o carro, e a irmãzinha falou para mim, né, que tem orado por mim, e por onde eu tenho andado, o povo falou, eu tenho orado, uns têm subido ao monte, apresentado eu, meus filhos, minha família, minha casa, e é por tua oração, por minha também, porque eu não sou preguiçosa, eu orei e continuo orando muito pelos meus filhos, mas com a ajuda sua, cooperando comigo, eu estou de pé. Você pode dar glória a Deus, irmão? E quando eu digo para dar glória a Deus, não é por causa do excelente Deus que sou, não, pelo excelente Deus que nós temos, que nos deu vitória, nos trouxe de pé.
religiosa, fica com essa costume de fazer a obra, de ser crente, para trabalhar, e Deus falava, sou eu que estou te moldando. Lá na frente você vai entender. E irmãos, aí eu não tinha muitas das vezes, escuta aqui, teve época que eu não tinha bujão de gás em casa. Teve época que eu tinha bujão, não tinha fogão. Eu tinha fogão, não tinha bujão. Aí, eu me lembro na época que me deram doar um fogão velho, de 6 bocas, funcionava 2 bocas. Eu me lembro bem, mas o bujão era daquele, pequenininho.
pastor. Eu não estou falando do dono da empresa que você trabalha. Eu não estou falando da presidenta. Eu estou falando de Deus. Ele do céu projetou algo. Ele sentou, vou colocar assim para você entender, na sua escrivaninha. Aleluia do céu. Vê se você consegue enxergar isso. E ele desenhou um projeto para a face da terra e para os seus viventes. E nesse projeto, nesse sonho que ele desenhou, e nesse projeto, ele incluiu o teu nome. Aleluia. Ele incluiu-nos nele. E ele disse: a vitória virá à mão dele. Aleluia. Quero, irmão, chorar na tua mão. Aleluia. Deus está contando com você. Aleluia. Deus está contando com você. Aleluia. Nada que você está passando, luta na igreja, provações, privações, nada está passando desapercebido aos olhos de Deus. E o Senhor nos provou, eu e os meus filhos juntos, e nós fomos quebrados, porque Deus sabia que era necessário, aleluia, para eu chegar onde eu cheguei. E eu quero dizer para você, aleluia, essa palavra que eu li aqui, aleluia, me trouxe, acompanha comigo novamente, a lembrança de algo, aleluia, no versículo 11, aleluia, oh Jesus maravilhoso, no versículo 11 diz assim:
dia. E ela ligou para mim, falou: quantos anos eu não converso com você? Comecei a conversar com ela e ela falou: Deus me mandou te encontrar e tem uma mensagem para você. Teu esposo está preso, está saindo. Eu comecei a chorar, porque eu sabia que era Deus. Aquela mulher que me acompanhava há anos, não sabia nada de mim, mas ela falou assim: olha, mas presta atenção no que Deus fala contigo. Cuida dele como se você estivesse cuidando do neném recém-nascido. Faz todas as vontades dele. Tudo que ele quiser comer,
Filha, tu vai pregar. Você vai viajar com teu esposo. Aleluia. Você vai viajar, aleluia, pelas nações, pelos estados, países, aleluia, cidades. Olha aí, os passos diziam, eu vejo você no carro, num bom carro, pregando, viajando com seu esposo. Irmãos, para resumir, então meu esposo saiu. Todos sabem disso, né, irmãos? E aquele conforto, todo aquele sonho. Aleluia, eu falei, agora eu vou viver, Senhor. Aleluia, 34 dias. Ele saiu e fez uma lista de sonhos para serem realizados. Ei, Jesus. E tudo começou a acontecer tão rápido. Ele falava assim, meu amor, eu não sei por que está acontecendo tudo tão rápido. Porque as coisas estão acontecendo tão rápido. Eu fiz uma lista tão grande de sonhos. Aleluia. E Deus já realizou todos os sonhos. 31 dias. Ele estava lá de fora e ele falou para mim no final do culto em casa. Ele disse, filha, olha aqui, Deus já realizou todos os meus sonhos. Não tem mais nada. Eu queria agradecer a Deus junto contigo. Ele falou, não tem mais nada para nos realizar. Antes de eu sair da cadeia, olha, eu fiz essa lista. E Deus realizou todos os meus sonhos. Eu quero dizer para você que Deus não fica devendo nada para ninguém. Meu marido, antes de sair do presídio, um ano antes, Deus vinha avisando que tem alguém lá fora, esperando você lá fora para te matar. Na verdade, 3 anos antes, Deus usava os vasos para alguém lá fora querendo te matar. E ele falava, Senhor, e o Senhor, todas as vezes que ele mandava algum documento para a justiça, a juíza dizia não. Ele chorava, nós orávamos, e Deus respondia, tem alguém lá fora querendo te matar, por isso que eu não te liberei. E um dia, faltando um ano antes dele ser solto, um dia ele ajoelhou comigo, nós dois no quarto, onde nós passávamos o dia de visita, e ele, vem aqui que eu quero orar, ajoelha aqui comigo, por favor, meu amor. Eu ajoelhei do lado dele. E ele começou a orar, segurando minha mão, falou, Deus, escuta bem isso, irmãos. Ele disse, Deus, o Senhor disse que tem alguém lá fora querendo tirar minha vida. E eu não aguento mais ficar aqui dentro. Se tem alguém querendo tirar minha vida lá fora, escuta o que eu vou te dizer, chorando em oração. Ele disse, Senhor, não importa que eu vou viver lá fora, mas eu quero sair. Ele falou, eu quero sair. Porque se eu ficar aqui, se o Senhor está me guardando aqui, me preservando a vida, eu posso viver mais 50 anos. Mas quando eu morrer aqui dentro, eu vou morrer decepcionado com o Senhor. Portanto, eu quero sair daqui, Senhor. Não importa o que vai acontecer lá fora, que eu morra, mas eu quero morrer livre, um homem livre. E ele ainda disse, agora me fez lembrar o Senhor. Ele falou, eu não quero morrer lá fora de saidinha, não. Eu quero morrer com meu nome limpo na justiça. Eu quero estar lá fora com perdão total da pena. Eu quero meu nome como um cidadão livre. E quando ele saiu, irmãos, o nome dele estava limpo. Você pode dar glória a Deus? Por que eu te peço para dar glória a Deus? Porque ele falou, eu quero morrer, mas eu quero morrer como um homem livre.
nesses 10 dias Deus vai nos dar uma grande vitória. Haverá uma explosão aqui dentro de casa. Algo muito grande vai acontecer. Deus me disse o que? Ele falou. Mateus nos mandou fazer uma consagração de 10 dias. Você faz comigo, eu falei, eu faço. E jejum com ele era de até 6 horas da tarde. Quem já passou pelo presídio sabe que preso, quando é servo do Senhor, é servo do Senhor, e fecha o meu até 6 horas da tarde. E irmãos, me pergunte, ou não precisa, né? O último 10º dia de jejum foi o dia que ele morreu. Era o último dia do jejum. 6 horas da tarde ele pregou o jejum. 7 horas da noite, nós íamos sair para pregar. Ele segurou minha mão em oração na sala e falou: é o último dia desse jejum. E Deus falou que agora está tudo pronto para o que ele falou que vai acontecer. Ele falou: entre jejum e oração sempre. Esteja sempre pronto, porque a vitória que vai vir é muito grande. E Deus falou para estarmos preparados. E 11h30 da noite, irmãos, ele estava sendo morto com 22 tiros. Quando ele foi morto naquela noite, irmãos, o diabo riu de mim. Escuta aqui, irmãos. O diabo está pronto para rir de você e dizer que não tem vitória nenhuma. Eu me lembro bem que quando ele chegou, o carro estacionou, meu gente, na porta de casa. É como se eu estivesse vivendo a esposa que hoje falou: para de contar isso. Mas eu não posso parar de contar. Porque a vida está precisando ouvir isso. Que o diabo, ele é sujo da nação. Que ele pensa que ele venceu na tua vida. Que a luta que você está passando parece que é o teu fim, mas não é. Que a tua vitória vai chegar. Que a tua vitória está às portas, irmão. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Lava na sombra. E eu me lembro bem, o carro parou. Ele saiu com a Bíblia, aleluia, debaixo
tomar atitude. Você precisa mostrar para o diabo, a Deus, que você serve. Você precisa mostrar a sua fidelidade. Satanás, você está entendendo? Quando o diabo ri de você, não chora, baixa a cabeça e sai correndo, não. Levanta a tua cabeça e diga: eu vou vencer essa batalha. Essa vitória é minha. Deus me dá glória.
E o Senhor estendia a mão ao profeta para ele e dizia: vem comigo, filho. Você vem comigo, você aceita vir. Ele falou: chorando, aceito, Senhor. E ele segurou a mão do laço. E o Senhor falou: é hoje, filho. O Senhor falou para ele assim: eu te limpei. Naquele dia, eu te purifiquei. O Senhor falou: eu te preparei esses anos todos. Sou eu que estava contigo naquele presídio. Foi eu que te guardei até aqui, disse o Senhor. E eu sou o Senhor. Eu não gosto de esquecer isso. O Senhor falou: sou eu, Deus, que recebeu todas as almas que você trouxe até mim. Você perdeu as contas, disse o Senhor. Falou para ele: mas eu não perdi contas de nenhuma delas. Aleluia. Eu recebi todas elas, disse o Senhor. E hoje eu te convido, filho, porque te amo, para essa viagem comigo. E o profeta pulava na minha sala e dizia: e todo mundo aqui vai morar no Rio de Janeiro, vai embora no Rio de Janeiro, mas você vai com o Senhor. Eu contava para ele. E ele chorava, aleluia. 11h30 da manhã e 11h30 da noite ele morreu. E eu quero dizer para você, nesse momento, eu costumo dizer para o povo: se eu chegasse no céu e dissesse para ele que ia voltar, com certeza ele não ia querer. Aleluia. Ele está bem com o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero dizer para você que a minha vitória, aleluia, tem e teve sabor de mel. Aleluia. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. No momento, naquele momento, quando eu chorei, aleluia, mas o Senhor falou para mim: filha, eu te usei para trazer o meu servo até aqui. Aleluia. Agora viva a sua vida e seja feliz, porque eu vou te dar vitória. Eu vou mudar a tua história.